Sejam bem-vindos ao podcast O Canteiro, um canal de comunicação de educação profissional voltado para o mercado da construção civil. Meu nome é Henrico De Ferrari, eu sou o host desse canal e hoje, excepcionalmente, estou sozinho para entrevistar que o meu parceiro André Marques se encontra em trânsito, viajando, fazendo vistorias em projetos aí dele. A ideia hoje é falar um pouco sobre um ramo que eu desconheço, conheço bem pouquinho, que é a parte de obras industriais. É um segmento que ele é teoricamente pouco significativo no mercado. Eu andei fazendo umas pesquisas e cheguei em algo em torno de 4% do PIB da construção civil, uns 20 bi de obras. E isso é fruto da desindustrialização que o Brasil sofreu ao longo dos anos e que ferra um pouquinho a nossa economia, né? A gente está ficando muito dependente do agro porque a área industrial está ficando para trás. Mas ela é fundamental para a riqueza do país. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa que tem uns 30 aninhos na área, ou seja, também tem bastante experiência e que, além de tudo, é família. Então, é um grande prazer receber meu caro primo, Paulo Osores. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Primeiramente, aí, obrigado por estar chamando, estar participando. Eu acho fantástico o que vocês estão fazendo. Acho que isso é uma abertura para todos os engenheiros aprenderem um pouco do que esse mundo nosso que a gente vive, né? Tem muitas coisas que estão sendo passadas e que para quem está começando eu acho que é fundamental ter toda essa gama de conhecimento, né? Até para quem tem bastante experiência, sim, acaba que ninguém sabe tudo. Né? Exatamente, essa é a palavra, ninguém sabe tudo. Então, assim, para quem está começando é bom e, assim, de forma geral, a engenharia é um conhecimento muito bom, saber um pouco de cada coisa. Legal. Bom, meu nome é Paulo Osores, sou engenheiro, que nem você falou, estou há 31 anos formado no mercado. Eu trabalho desde estágio nessa área de indústria. Boa. Então, comecei fazendo estágio na área industrial e me apaixonei por essa área. E é interessante que, assim, eu sempre fiz projeto. Trabalhei 10 anos fazendo projeto. Olha. E o projeto naquele que era normógrafo, escrito no vegetal, né? Então, se apagava isso, com gilete, exatamente. Então, essa é a minha época. Aí, muitos projetos residenciais, cheguei a fazer hospital, trabalhei em prefeitura, isso antes de fazer engenharia. Então, antes? Antes da engenharia. Caramba. Então você já tinha bagagem na hora que você começou? Quando eu acabei gostando da área, foi aí que me apaixonei. Fui fazer a engenharia porque estava ali meio no ramo, né? Entendi. Mas jamais, eu não conhecia essa área. Aí um amigo que estava fazendo estágio falou, você não quer fazer estágio? E eu era concursado na prefeitura. Eu era fiscal de obras na prefeitura. Eu resolvi pedir a conta, porque como era concursado, eles não dispensavam. Saí da prefeitura e fui fazer estágio. Deve ter te chamado de louco, né? Louco, para ganhar menos da metade que eu ganhava, né? E lá eu tinha estabilidade, né? Mas eu estava empolgado e com a engenharia ali, né, no foco. E eu arrisquei tudo e gostei do que eu fiz. Foi um passo que eu dei assim muito grande a favor de tudo o conhecimento que eu tenho hoje. E aí comecei a fazer estágio em indústrias, né? E nossa, não falava que mundo que é esse? Não conheço nada, não. E quais são que áreas de industriais você trabalhou? Metalúrgica foram as primeiras, depois isso ainda como estagiário, fábrica de papel. E depois eu acabei indo para um shopping grande aqui em São Paulo, em Osasco. Aí fiquei até terminar meu estágio ali em Osasco. Aí voltei para Piracicaba. A empresa me contratou, ali estava começando como engenheiro.
E eu tive a felicidade de trabalhar na Petrobras, né, em Paulínia. Aí fiquei um tempo lá prestando, aí é uma obrinha pequena, né? Aí as mega obras, né? E, nossa, meu olhar brilhava todo dia, uma empolgação que a gente não vê mais hoje isso, né? Pois é, eu não sei, é uma coisa que eu já falei algumas vezes. A oportunidade de trabalhar em grandes projetos te abre um horizonte que fantástico. Se você ficar só fazendo predinho e não sei o quê, você acaba se acomodando, né? Sim, sim. Então, o lance de fazer coisas fora da caixinha é fundamental. E assim, o ramo que eu trabalho nunca é nada igual. Pode ser um barracão, mas é diferente do outro barracão, porque são indústrias diferentes e todas têm as suas características e as suas normas internas, né? Então, muda. Então, só para a gente começar, o que você vê de diferente na área industrial para a área residencial ou comercial? Na realidade, assim, a diferença é brusca, muito grande. Então, vamos começar assim, igual eu comentei, as normas, né, que são regidas nas indústrias, a residência já não tem nada, né? É o dia a dia, o funcionário ele vai lá de chinelo de dedo, né, para fazer a casa e você não entra nem de bermuda dentro de uma indústria. Então, assim, as regras são muito rígidas dentro de uma indústria. E por quê? Porque lá tem riscos, né, operacionais, e para poder evitar desde a entrada até a saída e fazer com que esse funcionário chegue em casa, o colaborador, não tenha nenhum prejuízo, nenhum dano, então a exigência é grande. Eu fiz uma obra numa indústria de carbomexilcelulose, CMC, que é um insumo para a indústria alimentícia, que é um espessante. E ele é feito de celulose de álcool. Aí tritura, não sei o que. E é um pó, né? E aí a indústria você não consegue controlar o pó. Então não consegue. Quando chove, aquilo vira um sabão. Então lá tem corrimão para andar no plano. E assim, os degraus, não sei o que, é tudo daqueles que tem a ferro, corrugado, né? Corrugado, mas com a chapa ao contrário, né? Para você pisar e te agarrar. Isso. Então, assim, é uma indústria teoricamente nada demais, só que um risco de você tomar um capote no primeiro passo. Isso me lembra uma fábrica que tinha aqui em São Paulo, perto do Jaraguá ali, que era de sabão em pó, e muito parecido, porque assim, qual era o problema? Acidente com queda. A indústria, tanto que aí ela fechou, ela montou outra indústria em outro lugar e mudou a sua concepção para poder, colocou filtros, né, e tudo mais, para poder tirar, porque não tinha esse controle. O pessoal caía e se machucava constantemente, porque é o que você falou, ficava as partículas no ar, você não enxergava, e quando chovia aquilo tudo pro chão, virava um sabão. E realmente, já era um sabão. E realmente era um sabão. Então, é muito interessante. Mas assim, falando assim das diferenças, né, da residência e da indústria. Também outro fato muito assim grande é com relação à mão de obra. A parte indireta na fábrica, como ela é exigida, ela tem um prazo, né? Então você lá tem muitos indiretos. O que seriam esses indiretos? Então, além do engenheiro que fica, você tem às vezes um programador, né, que é uma pessoa de planejamento, que é específico, fica ali só trabalhando em planejamento, tanto antecipado como para poder prever o que vai acontecer na próxima semana. Tem a pessoa de qualidade, que aí você põe mais uma pessoa de qualidade, e depois, às vezes, dependendo do tamanho, mais o engenheiro de campo, porque o engenheiro que tem que ficar fazendo requisições e tendo assim todo esse controle da obra e mais a parte de valores, né, custos. Uhum. E o engenheiro de campo é o de produção, é o que vai estar lá fazendo, ver se o concreto acontece, se a laje, se a alvenaria acontece, então é o engenheiro de produção. Então essa gama de profissionais que tem na indústria, e eles pagam por isso,
não tem na construção de uma residência, de um prédio, né? Então, esse indireto custa alto, né? E a indústria prefere pagar para que a gente consiga entregar no prazo que ele determina, que isso é fundamental para eles. Então, a pressão por prazo tem a ver também com a produção, né? Com tudo que acontece. Isso, exatamente. Então, assim, o que acontece? A indústria, ela vende a produção antes de construir o projeto. Então, já está vendido. Então, a meta dela, para começar a girar, aquilo para ela é ponto, né? Eles costumam dizer, a bandeirinha está fincada lá. Então, aquilo não tem como mudar. Então, pode chover, fazer sol, né? Mas aquele é o ponto, justamente por isso, porque a produção está vendida. Então, ali são bilhões que já está rodando a partir daquela data. Entendi. Então, se você atrasar um dia, não é só o morador que não vai entrar no apartamento agora. Exatamente. Ali um monte de... muitas, pode ser agrônomo, né, da parte de agricultura, pode ser produtos químicos. Então, é uma gama grande de produtos, indústria que eu já trabalhei, e todas elas trabalham da mesma maneira. Eles, quando fazem um projeto, é porque o produto já está vendido. Então, isso seja uma ampliação industrial, ou até mesmo eu fiz um laboratório que era químico, e os testes que estavam fazendo, que precisava aquele laboratório, é porque já estava vendido os carros que iam ser pintados. Então, era uma fábrica de tinta. Aí você fala, pô, a fábrica de tinta? Não, ele vendeu a tinta de um carro que não estava nem no mercado ainda. Então, assim, tudo em todos eles é colocado esses pontos para que tenha a meta para ser cumprida e com muitas multas, né? Imagino. Então é um outro mundo, completamente diferente aí do prédio residencial e construção de prédio, edifício, né? Então é bem... E como é que é o lance dos projetos? Você tem desenvolvimento? Sim, os projetos é interessante. Aqui no Brasil, a gente trabalha com os projetos. Aí as indústrias que estão me ouvindo vai entender agora, hein? Agora vocês vão entender, ó. A indústria atropela a construtora. É isso que acontece no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo que fez um curso na Alemanha, e ele passou pela Alemanha, depois passou nos Estados Unidos, então ele trouxe uma experiência muito grande de lá, onde ele ficou 2 anos num país, mais 2 anos no outro país, e ele aprendeu tudo sobre o projeto, e depois desses 2 anos ele não construiu nada lá, ele só fez projeto. Mas eles conseguiram discutir o projeto como todo, e onde ele não tinha falha, nem para ser executado, e nem depois para manutenção e execução, né? A própria operação dele, isso, né? E o produto final, porque o que acontece com o atropelo aqui no Brasil, e isso acontece muito, que você enxerga o dia de amanhã. Então, eu estou fazendo estaca hoje, e o projetista de armação está fazendo os blocos, que ainda ele não terminou o bloco, mas... E como é que você orçou essa obra? Um pacote. Orça um pacote por uma estimativa, uma estimativa de aço, uma estimativa de concreto, uma estimativa da estrutura metálica, é tudo estimado. E o cliente fecha aquilo e ponto final. Só se tiver um acréscimo além do que eu escrevi, que aí ele é adicional. O risco é teu? O risco é meu. O risco é meu. Quer dizer, faz assim, vai dar tanta tonelada de aço e boa. É dessa forma. Aí o problema é meu. Você tem que ajustar o projeto para garantir que... Para garantir que ele esteja dentro de uma qualidade, de uma segurança e dentro da margem de lucro que a gente consiga, às vezes, reverter e às vezes até não. Porque muitas vezes, às vezes, dá prejuízo. Né? Porque você estima algo, se você conhece bem o local e já sabe como que é, então você consegue chegar mais próximo. Mas se é uma área que você não está acostumado, fica mais difícil. Fundação, você não, às vezes não tem sondagem. E você dá preço sem sondagem. Às vezes dá preço sem sondagem. Deus então, assim, aí você vai buscar informações do mercado de pessoas que executou
estacas ali dentro, né? Então você busca informações. E tem mais, o cliente quer o orçamento em 3 dias. Então, assim, é tudo uma mágica, né? E possivelmente vai ter um concorrente e se o cara errar, e você aquele que erra ganhou a obra. Geralmente é por aí. Sim. Aquele que erra. Mas aí falando desse, é interessante, né? Esse meu amigo que fez esse... Foi lá para aprender a fazer projeto. Aí ele falou, eu não sei se eu fui aprender ou desaprender. Porque quando chego aqui não mudou nada, eu não posso trabalhar no projeto, porque diz que eu não tenho verbo para 2 anos. Eu tenho que fazer a obra em 6 meses. Então, assim... Aí ele contou uma história interessante, que ele foi no estacionamento e como ele não morava lá, um rapaz que era da fábrica passava sempre pegar ele. Aí passava... trazia ele para a fábrica, aí quando eles iam bem cedo, e aquele estacionamento grande, ele parava aqui atrás do estacionamento, eles iam caminhando, né? E 1 dia, 2 dias, 3 dias, passou uma semana, 1 mês, e ele sempre parava o carro no mesmo lugar. Um dia ele não aguentou, perguntou, falou, mas você para aqui atrás, por que você não para lá próximo da portaria? Não estou entendendo, por que a gente caminha, você gosta de fazer essa caminhada? Ele falou, não, é porque nós chegamos cedo. Lá é para quem chega atrasado. Então, é para você ter uma ideia na mentalidade da pessoa, a educação, né, como é tão fora do que a nossa realidade, que é aquele que chega mais cedo quer parar mais perto. Né? Então, é outro mundo. É completamente diferente o que a gente vive, a realidade daqui do Brasil e outros projetos de fora, de outro país. É muito maluco. Uma vez eu conheci um italiano que ele estava de férias aqui e ele era engenheiro e ele tinha a minha idade. E aí começamos a conversar e eu perguntei para ele o que ele tinha feito de obra, ele me falou, não sei o quê, aí ele me perguntou o que eu tinha feito e aí eu comecei a contar. Aí chegou uma hora que ele virou e falou assim, meu, para de mentir. Assim, por que mentir? Pô, eu tenho a mesma idade tua, mesmo tempo de engenharia, e eu fiz 2 e você já fez 10? Como é que é isso, né? E aí, assim, na hora que o cara começou a explicar o que ele fazia o desenvolvimento do projeto, desde da concepção até a entrega da obra. Então, assim, tinha todo um tempo, tinha todo um planejamento, toda uma organização, que aqui a gente atropela tudo isso, né? Na indústria eles falam em FEL 1, FEL 2, FEL 3, são tempos e que eles têm que cumprir, são cronogramas colocados como metas, né? E que ele tem que atingir até aquele patamar daquele projeto. Então, são metas colocadas até ele, vamos dizer, concluir o projeto para depois ele ser discutido. Aí que ele vai para a discussão e aí entender a logística, se é aquilo mesmo, se não é, para depois isso ainda virar o projeto estrutural, aí que vai, né? Mas o projeto, assim, a concepção do negócio, eles desenvolvem com calma. Ele, vamos dizer assim, ele tem o fluxograma, né? E ali parte tudo do fluxograma. Então, então explica isso pra gente, porque eu não sei como é que... então, assim... A arquitetura, então, é o tal do fluxograma. Exatamente. Então, assim, o que começa primeiro é o fluxograma, que é a linha de produção. O que ele vai fazer, da onde ele começa, depois o que ele faz, se é uma ampliação ou se é uma linha nova, né? Então, ou então ele vai repetir algumas linhas e melhorar a linha do que está. Então, ele começa ali com um fluxograma e daquele fluxograma tem que virar um projeto, que aí seria um arquitetônico inicial, e depois, aí dentro desse arquitetônico, ele vai ter todas as peças, as máquinas que são colocadas lá dentro. Que aí depende do fabricante da máquina, das especificações. Exatamente, isso, porque aí vai depender de qual tipo de fábrica que nós estamos falando, né? Se é uma montadora ou se é uma cimenteira, então qual que é o tipo de linha de produção que ele vai estar colocando. Aí ele tem os tamanhos de máquina, tudo, ele faz o layout de todas as máquinas colocadas. Quer dizer, o tempo dele ele está tendo. Isso. Só que na hora que chega para você, não tem mais tempo. Porque aí o que acontece aqui, que desse tempo que ele pegou e perdeu com isso, aí ele te dá isso. Ele te dá esse... É o diferente de lá, dos Estados Unidos, porque aí eles vão estudar a fabricação, a tubulação vai passar por onde? Aqui no Brasil essa parte pula. Essa parte depois é junto com o processo de montagem.
Então, lá nos Estados Unidos, ela continua. Então, vamos dizer, passou o layout, chegou no layout. Já sabe que aqui vai colocar os tanques tudo nesse local. E depois disso aqui, o que faz? Não, agora vamos pôr para a concorrência. E a concorrência já vai pegar essa parte. Enquanto isso, nós vamos fazer a concorrência da tubulação e vamos chamar o cara que é expert em tubulação. Ele já sabe por onde vai passar. O elétrico já sabe por onde vai passar. Então, essa é a diferença de quem está em outro país trabalhando com projeto e quem está no Brasil. O Brasil, eles demandam de gente que tem expertise para fazer a obra acontecer junto com o projeto. Então, é a concepção de sair a obra e o projeto junto. Quando termina a obra, às vezes tem as build, às vezes nem tem, porque está acabando de sair do forno. O projeto está entregando para o cliente e a obra está entregando a chave. E a chave já sai tudo junto. Uma vez eu fiz uma indústria que era bom, você tinha algumas máquinas que faziam... era tubo de pasta de dente. E aí, então, o processo do cara... A máquina tinha lá um monte de utilidades... E aí você já botava matéria-prima e já saía produto acabado, né? Mas... E aí, então, eu quero ter ar comprimido, eu quero ter água não sei o quê, eu quero ter não sei o quê. Água desmineralizada. Aí você fala, beleza, e aonde que eu ponho? Ah, não, põe aqui e na hora a gente vai ver aonde que entra, né? E, na hora que você chega ali, chegou a máquina, aí você descobre que tinha que estar aqui e estava ali, e aí desmonta a linha, não sei o quê, e tem que começar a produzir, e, é muito louco, né? Eu montei uma fábrica de filme, né? Essa foi ela turnkey, nós pegamos o pacote completo, desde a parte civil, aí veio uns alemães para montar junto com a gente a máquina, que era alemã, e nós pegamos um parceiro de mecânica junto para trabalhar e fizemos então toda a civil e depois toda a parte de metálica, estrutura metálica, que era o que envolvia essa peça alemã, e junto os alemães montando a máquina. É um desafio, foi... Pra você ter uma ideia, o barracão ele tinha 16 metros de pé direito. Caraca! E era assim, só uma parte de uns 10 por 10 era alto. E toda a outra parte era baixa. E a máquina ela ficava nessa altura porque ela começava lá em cima e ia descendo e para sair o filme. O filme é aquele igual do envelope de cigarro, né? Aquele filme plástico fininho e que envolve um monte de coisa, né? E o interessante é que nós montamos essa máquina ao contrário. Porque assim, já estava fechado o barracão, coberto, e nós tivemos que montar a parte de baixo, que era a estrutura, nós içamos ela, aí depois entrava com a outra parte de baixo dela, aí macaqueava e içava de novo. Que legal! Aí foi completamente de ponta cabeça, assim. Aí depois, teve que subir no guincho as peças que iam por interno dela, e montamos uma máquina com os alemães. Um desafio gigante, muito grande. Então, muito legal. E depois aí é o que você falou, né? E o projeto? O projeto tudo errado, tudo. A tubulação que era para estar ali, eu lembrei que você falou isso, ela estava lá, aí e tudo de inox, aí traz para cá e joga, muda tudo de novo e funcionou a máquina, mas assim, nada, tudo o projeto acontecendo. Uma vez eu trabalhava com telecom e a gente tinha que montar sites de telefonia. E aí, então, é uma torre, aí você põe as antenas lá em cima, você desce, e aí chega o equipamento, que é onde faz toda a codificação, fibra ótica, não sei o quê. E aí eu chamei, os caras me chamaram para fazer as obras, e eu falei, cadê o equipamento que vai ser instalado? Aí ele mostrou um caixote e falou, aquilo ali. Aí eu falei, beleza. Aí eu desmontei para entender aonde que entrava a fibra ótica, aonde saía o aterramento, aonde entrava o sinal, não sei o quê. E montei toda a estrutura para que isso acontecesse. Aí montei os sites todos, na hora que chegou o equipamento não era aquele. Meu Deus. Então o aterramento que tudo no lugar errado. Tudo estava lá e,
Tudo. Desmancha tudo e vai fazendo de novo e troca as peças, porque não adianta, né? Não, o muda negócio tudo. chega aqui, mas era para chegar aqui, né? Então, muito louco, muito louco. E eu acho que, assim, brasileiro acaba sendo um cara meio diferenciado nesse negócio porque tem jogo de cintura, né? Porque ele resolve. Então, eu entendi isso desse meu amigo que foi lá e ele falou mesmo. O brasileiro, ele resolve a situação. Ele está ali e ele consegue pensar, né, ter expertise de pensar algo e resolver o problema. E assim vai. Os de lá não, o que está no papel, né? É isso, então tem que fazer isso. Desmanche e faz isso, eu quero isso. Não tem um jeitinho, né? Sim, não dá, sim. pode estar funcionando, mas vai estar errado, porque não está no papel. Então é a diferença aí de cultura. É muito louco isso, porque assim, isso acaba sendo um diferencial da gente, mas a gente acaba abrindo mão de ser melhores técnicos, né? Sim, porque sim, você acaba fazendo as coisas do jeito que dá, né? Exatamente. Então, E você assim, não é só vantagem isso, né? Não, é bem isso mesmo. É muito complicado. Mas tudo bem. Então, você estava falando sobre essa questão dos projetos, né? E aí o planejamento também pega nisso, né? Sim, sim. A parte de planejamento é uma parte assim bem interessante e abrangente. Eu gosto dessa área de planejamento. Quando a obra é um pouco menor, eu mesmo faço essa área de planejamento também. E é assim muito rico a maneira da gente colocar isso no cronograma. Eu gosto de fazer de uma forma que me cobre todo o passo que eu tenho que dar, né? Eu já vi muitos cronogramas que às vezes a pessoa pega a planilha que ela é de orçamento e joga no cronograma. Então, aquilo não direito é o que você vai executar. Então, você vai fazer um bloco de fundação, algo simples. Então, você fez a estaca, aí você tem que colocar ali o magro, ou você escava, ou você faz a forma, monta a armação. Então você tem ali uma sequência de trabalho que às vezes eu prefiro determinar essa sequência e colocar a hora de cada funcionário que trabalha e depois replicar aquilo para várias bases. Sim. E colocar um número de gente que você ali você está entendendo o que está fazendo. E às vezes o cara coloca bloco de fundação, né? E põe tantos dias bloco de fundação, mas o que é aquilo? Sim. Aí o cliente que pega aquilo, bloco, ele sabe o que é. Só que se ele pegar aquilo detalhado, ele também não vai reclamar, né? E dentro daquilo detalhado, aí ele vai entender por que demora. Porque se você põe lá bloco de fundação, o cara pega e fala assim, mas você falou que fazia o bloco, fala, mas o passo a passo que tem aqui, ele pulou. Então, eu sempre gostei de fazer mais detalhado, justamente para o cliente enxergar o passo a passo e a dificuldade, né? Eu estou agora num trabalho onde o terreno nós vamos fazer contrabarranco, né? Para quem não sabe o que é contrabarranco, é não usar forma, né? A gente não usa forma de madeira. Chapisca o barranco, tem uns cuidados todos para não pegar terra na armação, né? Hoje tem um aramado, não sei se você já trabalhou com isso, que chama de forma perdida. É uma forma metálica que você usa, você coloca ela externamente no bloco e você escava o tamanho que você quiser para não perder muito tempo, joga o bloco lá dentro, concreta e a forma é perdida, depois você aterra e compacta em volta. Então é uma maneira rápida de você escavar de qualquer jeito e jogar esse aramado, né, que é a armação, mas essa forma perdida. Ah, que legal. E o cobrimento, onde fica? Na realidade, você já põe ele com o espaçador, né? Então ele já está com recobrimento. Você quando coloca essa forma metálica em volta, isso é interessante, que isso é novo, é moderno, tá usando bastante agora, em blocos, principalmente em blocos grandes, obras grandes, você já coloca essa forma em volta e isso você já coloca o muque lá dentro pronto. Então, assim, você já pode concretar, não precisa aterrar, porque ela é amarrada na estrutura, né? Então ela se sustenta. É algo assim que está inovando e está usando muito, porque adianta muito esse processo de
ou escavar direitinho, né? Sim, Ou sim, então sim. depois ter que ir lá montar uma forma, nossa, agiliza muito. Como chama? A gente chama de forma perdida metálica, Tá. né? Ela é toda furadinha, então assim, ela realmente é para você colocar lá e ela vem galvanizada, e é bem interessante, é um material Legal. interessante. Muito E bom. tá usando muito Pesquisar. aí em blocos grandes. Joia. Mas então esse lance do planejamento, você tem que... E aí você usa buffer de prazo geral ou você vai ajustando o prazo Na na realidade, assim, atividade? Ou... a obra, todas elas têm o prazo dela final. Sim. Então, nós vamos montando esse cronograma em todas as etapas dele, até a gente chegar naquela data que é a bandeirinha, né? Que é a entrega da chave. Depois a gente vem ajustando, tem que voltar, Puxando. isso, tem que voltar ajustando. Porque geralmente, quando você vai colocando os prazos, ele nunca dá dentro do prazo, né? Sim. Então a gente tem que vir fazendo os ajustes, às vezes aumentar mais o efetivo, ou então pensar uma forma diferente de estar executando para poder fazer mais rápido. Então aí tem que vir fazendo os ajustes depois para poder chegar à entrega do prazo. Boa. Na verdade, galera, assim, planejamento é fundamental. Não adianta você sair na louca, porque a chance de ser feliz é zero, né? Principalmente nessa área industrial. É fundamental. Lá nós temos que saber, como cultura, o que eu vou fazer na semana que vem ou daqui 15 dias. Não é no dia seguinte. Porque lá as programações de entrada na indústria, tem muitos caminhões que entram, então precisa saber se eu vou entrar concreto para mim programar, eu tenho que programar com a portaria da fábrica, não é só, eu peço concreto e vem. Uhum. Não, então assim, tudo é programado na indústria. Então não, o cronograma ali, ele não serve só para mim executar, ele é um indicador diário ou semanal ou quinzenal do que eu tenho que estar fazendo, conversando, e fora documentação, né, que as indústrias exigem de segurança, que é feita. Uma integração, por exemplo, não é um troço que você faz do dia para a noite. Né? Assim, hoje a nossa cultura educacional está baixa e tem alguns lugares que funcionário não passa, porque tem prova, né? Ele tem que saber ler, ele está dentro de uma indústria muitas vezes química, então ele não pode simplesmente ir lá trabalhar. Uhum. Ele tem que identificar onde é perigoso, onde ele pode passar, onde ele não pode e saber onde ele não deve ir. Então, assim, essa área industrial tem toda essa... A segurança do trabalho é tua ou é da indústria? Ou dos dois? Dos dois. Eu falo até dos três, né? Porque geralmente é dos três, porque assim, é um da indústria, um da gerenciadora, que sempre tem uma gerenciadora que ajuda a engenharia a gerir as obras e também as manutenções na fábrica, e mais um colaborador meu de segurança para poder fazer diariamente a documentação e tá ali aprovando, né, que o pessoal às vezes pede antecipado quando é obra nova, eles querem saber antecipado que você está sabendo todos os passos, se todos os passos estão seguros, então geralmente eles pedem que mande antes para eles ler, entender, para depois aprovar. Então, assim, é bastante burocrático. E é complicado porque essas obras a gente está sempre atrapalhando a galera, né? Sim, Não é sempre. Assim, o cara te encara como uma dor de cabeça, né? Exatamente. Você vai entrar numa indústria, então pensa assim que você vai entrar na casa de uma pessoa, onde lá não é você que manda, lá tem um dono. E ali você vai precisar quebrar uma parede, tirar uma pia, sem fazer sujeira, ou com o mínimo de sujeira possível, né? Então, além da educação de você ter, que você vai ter pessoas lá dentro e saber lidar com essas pessoas, você tem que achar maneiras de manter o lugar limpo, né? De uma maneira que não afete ninguém que está lá dentro e que você, quando termine, saia, ninguém nem perceba que você esteve lá, né? Quanto mais invisível você conseguir ser, melhor a empresa você vai ser. Legal. Maravilha. Em relação a essa coisa dos sistemas, né? Quando a gente pensa numa obra residencial, você tem, sei lá,
água fria, água quente, esgoto, ventilação e deu, né? Sim. Talvez. O que tem na indústria que a gente não... Quem trabalhou em obras convencionais não tem a menor ideia do que seja? Nós temos ali um pouco de tudo. Indústria, nós temos muitas tubulações, tanto que tem até uma NR que é específico para as tubulações, para poder pintar um tubo de cada cor, para eles poderem se acharem, né? Até mesmo nos pipe rack. Pipe rack, para quem não sabe, é onde fica todas as tubulações que alimenta a fábrica. Então, alimenta o quê? Com gás, alimenta com ácido, pode alimentar com água quente, alimentar com água fria, né? Então, tem tubo marrom, laranja, amarelo, verde, azul, ar comprimido, né? Lá tem muitas caldeiras, né? Tem estação de tratamento. Então, toda a parte, às vezes, esgoto lá não é no chão. Esgoto vai no pipe rack, né? É tudo bombeado, tudo bombeado. Então, assim, você vê lá e muitos deles todo pintado para ele saber se tem um vazamento, o que está vazando, né? Então, é tudo identificado, qual a linha de fluxo, né? Da onde vai, para onde vai. Muitas válvulas para poder estar fechando, manutenção. Então, assim, é completamente diferente do dia a dia que a gente está acostumado numa residência. Vamos pegar um prédio de apartamento, né, que assim, é mais complexo, tem mais tubulação, às vezes tem água quente, né, tem água normal, porque não tem água fria, né, apesar que alguns têm um chiller no prédio, alguma coisa, mas não é esse ar refrigerado. Lá eles realmente precisam de água gelada, né, é diferente. Então, tem água desmineralizada, tem... A indústria é um ramo completamente... E, assim, tem que ser tudo muito identificado. Porque eu trabalhei em algumas indústrias que o risco era muito grande. Então, a gente passava próximo, o caminho de pedestre era próximo de algumas coisas, que se vazasse, tinha que tocar um alarme, porque senão a pessoa podia desmaiar e nem sabia o que estava desmaiando. Ele era invisível, não tinha odor, não tinha nada, né? Então, ele tinha, assim, toda uma segurança especial. Nunca aconteceu vazamento, mas tinha que estar preparado para isso. Eu trabalhei numa que tinha um produto, que era um álcool, não sei o quê, que na integração o cara falava assim, ó, se por acaso o troço vazar, você tem que sair correndo, ir para uma sala que tem uma piscina e você tem que mergulhar dentro da piscina para passivar o produto, senão você vai corroer. Come a pessoa. E a piazada ficava desesperada, né? Só de imaginar a cena, né? Eu trabalhei num lugar e faz tempo. Isso foi no primeiro trabalho, rapaz, e começou a pegar fogo. Nossa. E todo mundo desesperado, né? Pensa uma indústria química pegando fogo. Meu Deus. E eu falei, eu vou correr para quê? Porque não dá tempo de correr. Se o negócio não tiver controle, mas você via peãozinho pulando cerca, querendo correr, e não tem quem segure. O peão passava na portaria, pulava a catraca. Então, assim, umas coisas... Eu falei, vamos ver o que acontece. Aí eu fiquei de longe olhando, porque na dimensão que era, se realmente explodisse algo, não tinha mais que segurar. E eu acho que o município todo ia. Nossa. Foi muito, muito grande. E aí, acabou que... Conseguiu. Os bombeiros, porque eles tinham um bombeiro interno, né? De acordo com o risco, era muito grande, tinha bombeiro e o bombeiro conseguiu apagar o fogo. E foi uma solda, um vazamento que teve, correu por uma canaleta que era de água, correu o líquido, a solda pingou ali, nossa, a labareda era de 15 metros de altura. Meu Deus. Então, assim, quem olhava aquilo entrou em pânico. Que louco. São umas coisas que podem acontecer. Sim. Então, só falando um detalhe interessante que a indústria também tem, os alarmes. Inclusive, algumas das indústrias que eu trabalhei, eles fazem treinamento até com a vizinhança. Isso é interessante.
Então, todas as fábricas têm o alarme. Então, o alarme de emergência, eles explicam, né? Às vezes um toque, toque contínuo, né? Cada fábrica tem a sua... Aí tem aquela sinalização de ponto de encontro, né? Ponto de encontro, exatamente. E às vezes eles fazem esse treinamento com contagem para ver quanto tempo leva para todo mundo estar lá. E eu trabalhei numa indústria, uma cidade pequena, e até a vizinhança era treinado, porque era muito próximo da fábrica, a vizinhança. Então, eles foram obrigados a abraçar os vizinhos e colocar os vizinhos para serem treinados em caso de algum problema de vazamento, alguma coisa que pudesse pegar até os vizinhos, né? E então é algo assim bem completamente maluco. Esse vizinho, se não trabalhasse ali, ele tinha que, né? Eu acho que ele não tinha entendido ainda que era só para ele procurar outro lugar. Nossa, que bizarro. Bom, e dentro dessa coisa, desses riscos todos, qual o nível de exigência que você tem para executar os serviços? Como é que isso acontece? Tem, assim, a construção civil, de forma geral, a gente costuma dizer que é centímetro, né? A gente costuma falar que é um erro de 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá. Na indústria é um pouco mais ajustado, né? Eu costumei sempre trazer esse ajuste para as obras que eu faço, independente dela ser muito fina ou não. Porque, assim, às vezes a gente monta estrutura metálica, então meus chumbadores sempre que vêm, né, para montar a estrutura metálica, sempre foram colocados de uma forma para não ter erro. Nunca tive problema com isso. Mas tem as obras, assim, especiais, que chama, né? Eu já fiz algumas obras onde tinham compressores ou equipamentos e que tem que ser concretado assim numa milésimo de milímetro, porque se tiver assim, como o equipamento é muito grande, e se ele tiver assim um desnível que tenha, ele vai comer todo o cabeçote dele, porque ele vai girar fazendo peso onde não pode, né? Então ele tem que ser nivelado. Então, assim, a forma de ajuste com topógrafo, tirando nível, você colocando nicho e as partes metálicas. Então, assim, tem algumas coisas muito específicas na indústria que traz, assim, um trabalho grande, né? E de técnicas para que você consiga deixar da forma que precisa ser feito. Legal. E aí, por exemplo, soldas, tem uns níveis de controle bizarros, né? Tem também algumas soldas que são feitas, então é muito usado caldeireiro em indústria, porque assim é uma profissão que o cara tem um conhecimento maior para soldar tanques grandes e tem um conhecimento de solda para tubos, porque em algumas indústrias são feitos raio-x para ver como estão as tubulações. Outras são feitos teste hidrostático, outras são colocadas... altíssimas pressões, né? Sim, altíssimas pressões. Dependendo da pressão, às vezes é colocado nitrogênio, né? Tem muitas linhas que elas são emendadas em linhas já existentes que têm produtos, né? Então, assim, tem válvulas que fecham, aí eles chamam de colocar raquete, que é você abrir ali e colocar, às vezes, vazando o produto para poder conter, porque a válvula tem um defeito. E você precisa conter porque você tem que continuar com a linha ali. Então, assim, tem algumas especificações na indústria que aí o cara tem que se parametrar, colocar um monte de EPI para ir lá trabalhar junto com o produto químico, né, que pode estar fazendo mal para ele, mas ele tem que estar ali trajado de uma maneira que não faça mal para conseguir trocar, às vezes, uma válvula. É quase um escafandro. Que louco. Então, tem algumas coisas muito específicas, assim, que é muito interessante. A indústria é um ramo... nunca se vê nada igual. Todo dia tem coisas diferentes. Muito bom. Bom, galera, tá dando aqui o nosso primeiro episódio, a gente está encerrando. Vocês estão vendo que o assunto é bom, né? É um assunto muito que legal. Alimenta, instiga a gente e tem, assim, muita coisa para ser contada. É muito bacana. Tá joia. Bom, a gente vai encerrar por aqui e vamos gravar um outro. Então,
curtam, compartilhem, comentem e vai ter outro episódio nessa conversa aqui, tá bom? Valeu, Paulinho. Valeu, obrigado, até a próxima.